estudantes do terceiro ano, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Vamos lembrar dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável, que você possa colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis de cor ou canetinha, lápis de escrever, borracha e uma régua. Eu vou dar um tempinho para você deixar tudo aí pertinho. Daí, já pegou seus materiais? E como a gente já combinou na aula passada, sempre no início das aulas nós vamos fazer uma revisão do que a gente viu na outra aula, certo? Na outra aula teve como tema, vamos continuar falando de história? E na aula passada a Vivi começou com o seguinte questionamento: por que estudar história? Nós vimos que a história estuda a vida das pessoas através do tempo. Ela investiga o que as pessoas fizeram, pensaram e sentiram. Assim, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do ser humano como um ser que constrói o seu tempo. E se a gente for pensar, a sua história também. Recordamos sobre tempo cronológico, que tem a ver com as passagens dos dias e das noites, com o calendário, com o ano, meses, dias e dias da semana, com o relógio, com as horas, minutos e segundos. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E também vimos que a história estuda o tempo histórico. Vamos ler? O tempo empregado pelos historiadores é o chamado de tempo histórico, que possui uma importante diferença do tempo cronológico. Enquanto os calendários e os relógios trabalham com medidas exatas e proporcionais de tempo, a organização feita pela ciência histórica leva em consideração os eventos de curta e longa duração. Então, o tempo cronológico pode ser medido com a passagem dos dias e das noites, pelo calendário ou pelo relógio. Porém, o tempo histórico, além disso, do que fala o tempo cronológico, tem acontecimentos que marcam a história de um povo, de uma nação e até da humanidade. Isso que a gente chama de eventos de curta e longa duração. Então, isso tem a ver com o tempo histórico. Também vimos o conceito de passado, presente e futuro. Vamos recordar? Passados são as coisas que já aconteceram. Então, o passado é um tempo que já passou, que deixou de existir. Presente é o que estamos fazendo agora, o que acontece hoje. E o que você está fazendo hoje? Se você falou que está assistindo a aula de história, é o que está acontecendo. Isso é o presente. E futuro é tudo aquilo que não aconteceu e ainda virá. Ou seja, o que vai acontecer é o futuro. E nós vimos que a história estuda o que acontece em diferentes tempos e espaços. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 3. E olha o tema de hoje: tempo cronológico e tempo histórico.
Então nós vamos recordar um pouquinho do que nós já aprendemos em relação aos tempos. Porém, hoje nós vamos falar um pouquinho da história da nossa cidade, Curitiba. Então pegue o seu caderno, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 3, História, tempo cronológico e tempo histórico. Eu vou aguardar você fazer.
vamos lá! Vamos começar falando do tempo cronológico. Olhe lá o que a Vivi veio nos contar. O relógio nos ajuda a organizar nossa rotina. Ele marca o tempo em horas, minutos e segundo. E você sabe o que é rotina? Rotina é o hábito de fazer sempre as mesmas coisas. Apesar de fazer todo dia sempre as mesmas coisas, a rotina é composta por atividades que têm um certo planejamento e uma organização. E diferenciar o que é hora, minuto e segundo, vimos um pouquinho na aula passada. Vamos recordar e aprender um pouquinho mais? Um atleta, quando está tentando fazer o menor tempo possível, cada segundo faz toda a diferença. O segundo acontece muito rápido. Por exemplo, quando eu pisco os meus olhos, já passou um segundo. Quando eu bato uma palma, também já passou um segundo. Então lembra disso, o segundo é uma unidade de tempo que acontece muito rapidamente. E minuto? Qual estudante que não gosta do momento do lanche, do recreio, do intervalo? Mas parece que passa tão rápido, mas dura mais ou menos 15 a 20 minutos. Um minuto corresponde a 60 segundos. Ou seja, se eu conto do 1 até 60, é um minuto. Mas é claro que não vai contar rápido. 1, 2, 3, 4, não dá. Tem que ser devagar, com calma, certo? Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando a gente assiste TV, não aparecem as propagandas? Uma propaganda tem mais ou menos 30 segundos. Então, duas propagandas juntas, 30 segundos mais 30 segundos, vai dar 60 segundos, que corresponde a um minuto, certo? E vamos pensar sobre horas. Vamos pensar em viajar. Se nós viajarmos de carro aqui de Curitiba para Foz do Iguaçu, se não acontecer nada no caminho, dá mais ou menos 8 horas e 15 minutos dentro de um carro. Bastante tempo, né? É quase uma noite inteira de sono. Mas se a gente for de avião, é bem mais rápido. Dura em média 1h15. Olha a diferença. A hora equivale a 60 minutos ou 3.600 segundos. Vamos ver isso no relógio? Olhem aqui na tela. Primeiro, no relógio analógico, que é esse daqui que tem os ponteiros, certo? O ponteiro pequeno, ele indica a hora. O ponteiro um pouquinho maior, mas da mesma cor do ponteiro da hora, indica o minuto. E alguns relógios têm esse ponteiro aqui, ó, que ele é fininho e mais comprido. E o legal é que também tem cor diferente. E você sabe por quê? Porque esse indica os segundos. Esse ponteiro no relógio ele dá a volta muito mais rapidamente. O do minuto é um pouquinho mais devagar. Já o da hora é mais devagar ainda, certo? E agora nós vamos ver num relógio digital, que é esse que está aqui do lado, ó. Esse aqui tem 3 divisões. A maioria tem 2. Se tem 2, a primeira vai indicar a hora, antes dos 2 pontos. O segundo, o minuto. E se tem 3, os últimos, os segundos, certo? E agora nós vamos fazer uma atividade. Que atividade pode ser feita em 1 segundo, 1 minuto, 1 hora? Você pode escrever ou desenhar. Eu vou aguardar você fazer e depois eu vou contar o que eu pensei, certo?
daí, já fez a sua atividade pensando o que pode ser feito em 1 segundo, 1 minuto e 1 hora? A resposta é pessoal, individual. Eu vou falar aqui o que eu pensei. É claro que você pode ter pensado em outra atividade diferente. Em 1 segundo, eu pensei em dar um passo. Dá 1 segundo. Quando eu sorrio, dá 1 segundo. Esse eu já falei para vocês. No piscar também, no bater palma também. Em 1 minuto, olhe lá o que eu pensei. Lavar as mãos, beber um copo de água ou até apostar uma corrida, certo? Em 1 hora, eu pensei no fazer uma tarefa, brincar, assistir TV. Como eu falei, a resposta é individual. Você pode ter outras ideias e isso é muito legal. E a Vivi veio nos ensinar algo muito importante. Você sabe como chamamos as coisas que acontecem na mesma hora e ao mesmo tempo? Chama-se simultaneidade. Então vamos guardar esse conceito aí na cabeça, ó. Simultaneidade é o que acontece na mesma hora em lugares diferentes. Espera aí, vamos ver um exemplo prático disso? Olhem ali na imagem. Simultaneidade. Observe o que as pessoas da mesma família estão fazendo na casa. A mãe está arrumando o quarto das crianças. O pai está alimentando a filha mais nova. E a irmã mais velha está ensinando seu irmão a fazer pizza. Tudo isso ocorrendo na mesma hora, ou seja, no mesmo tempo. Isso é simultaneidade. Agora pensa aí, em sua casa. Quem mais está com você em casa? Ou até uma pessoa da sua família que não esteja em casa, mas esteja fazendo outra atividade. O que essa pessoa está fazendo? Está fazendo ao mesmo tempo que você está assistindo aqui a aula de história. Isso é simultaneidade. Vamos fazer uma atividade para entender melhor? Usando os diferentes períodos do dia, complete o quadro com atividades que você e outras pessoas da sua casa fazem simultaneamente. Se vocês verem ali embaixo, ó, tem um quadro. E esse quadro está dividido assim, períodos: manhã, tarde e noite. Então eu quero que você escreva ou desenhe o que você faz de manhã, o que você faz à tarde e o que você faz à noite. E você vai escolher uma pessoa da sua casa. O que essa pessoa faz de manhã, ao mesmo tempo que você fez ali o desenho? Pensa lá. O que essa pessoa faz à tarde e o que essa pessoa faz à noite? Para mostrar a simultaneidade. O que fazem na mesma hora e ao mesmo tempo. Eu vou aguardar você fazer.
daí já terminou sua atividade. Se você não terminou agora, pode terminar depois. E eu pensando nessa atividade, na minha família, porque a minha família, é claro que é diferente da sua, então cada um vai dar uma resposta diferente. Então eu pensei na minha família. Eu, de manhã e de tarde, eu estou trabalhando fora de casa. Agora, se eu pensar nas outras pessoas da família, o meu filho está trabalhando também, mas ele trabalha dentro de casa. Daí eu pensei na minha mãe. Se for de manhã, com certeza, ou ela vai estar limpando a casa ou pensando o que ela vai fazer para o almoço. Se for à tarde, com certeza ela vai estar mexendo no quintal, porque ela adora mexer em jardim com plantas, certo? Agora, se for à noite, está todo mundo em casa, mas cada um fazendo uma coisa diferente. Um está assistindo TV, outro está descansando, lendo livro, certo? Então aqui a resposta é pessoal, é individual, porque cada casa tem uma família diferente que faz coisas diferentes, certo? E aprendemos na aula passada sobre o calendário. E a Vivi veio trazer uma informação bem importante sobre Sistema Oficial de Medida de Tempo. O calendário marca os anos, os meses, as semanas e os dias. O calendário mais utilizado no Brasil é o calendário cristão, que também é utilizado em outros países. Isso nós já falamos na aula passada. Agora nós vamos recordar. O calendário cristão começa no dia 1º de janeiro, termina no dia 31 de dezembro. São 365 dias, que é o período de um ano. Esse ano é dividido em 12 meses. O mês 1, janeiro, 2, fevereiro, 3, março, 4, abril, 5, maio, 6, junho, 7, julho, 8, agosto, 9, setembro, 10, outubro, 11, novembro e 12, dezembro. E até eu falei que os meses são divididos em semanas, que é um período de 7 dias. Os dias da semana são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E você sabe me dizer quais os dias da semana que você tem aula? Tá fácil, né? A segunda-feira, a terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Então, esse que estão marcados ali com a flechinha azul são os dias da semana que tem aula. E os outros 2 dias que não tem nada marcado, que não precisa ir para a aula. Apesar que tem alguns sábados letivos que a gente precisa ir para a aula, né? Mas quando não tem, o domingo e o sábado são chamados de fim de semana, certo? Que são os dias que a gente aproveita para descansar. E agora, depois que vimos tudo isso sobre o tempo cronológico, quero que você me responda. Qual é a alternativa correta? O que o uso do calendário nos permite fazer? Será que o uso do calendário permite saber que horas são? Marcar datas e acontecimentos? Ou saber sobre a rotina de cada pessoa? O que você acha? Se você falou que é marcar datas e acontecimentos, acertou! E aqui a gente vai unir o tempo cronológico com o tempo histórico. A data é um tempo cronológico. Já o acontecimento é um tempo histórico. Na história, eles se relacionam. Vamos ver? Essa é a bandeira de Curitiba. Você já percebeu que na bandeira de Curitiba há uma data? 29/3. 3 é mês março de 1693. Você sabe o que significa essa data? 29 de março de 1693? Como estudamos as datas tem tudo a ver com o tempo cronológico.
Então, 29 de março de 1693 é um tempo cronológico, mas essa aqui é uma data especial que faz parte da história da nossa cidade, que é um tempo histórico. E se tem essa data na bandeira, é muito importante mesmo. Para descobrir por que essa data é tão importante, nós vamos ler um documento oficial. Lei Municipal de Curitiba, número 2138, de 2 de maio de 1962. Artigo 1º. A bandeira compõe-se de um quadrilátero verde, tende ao centro um retângulo branco, sobre o qual ressalta o escudo brasão. O escudo tem como campo geral a cor vermelha, representando a argila que predomina no solo de Curitiba. No campo geral do escudo está o pinheiro, que é a árvore típica do município. O timbre é o castelo, representando a cidade de Curitiba, como suportes. Circundando o escudo, de um e de outro lado, 2 ramos de trigo e de parreira, que representam as principais culturas de Curitiba. Finalmente, o laço, que reúne os 2 suportes e forma a base para o escudo. Tem a data da fundação da Vila de Curitiba, 29 de março de 1693. Nossa, quanta coisa diferente nessa bandeira, né? Se a gente observar cada detalhe. Mas a gente vai estudar isso durante o ano. O que mais me chamou a atenção está escrito aqui, ó. A data da fundação da Vila de Curitiba, 29 de março de 1693. Agora vocês entenderam porque tem essa data lá da bandeira? Foi quando foi fundada a nossa cidade. Vamos continuar? A Vivi tem um recadinho. Para falar de tempo cronológico e tempo histórico, utilizamos algumas palavras importantes. Vamos conhecer? Para falar de algo que já passou, utilizamos as palavras passado, essa a gente já aprendeu, antigamente, ontem. É claro que tem outras palavras, eu escolhi algumas aqui. O passado, o ontem e o antigamente é tudo que já aconteceu. É um tempo que passou e deixou de existir. Do passado, nós guardamos algumas lembranças, memórias, como fotografia, vídeos, objetos e, como eu falei, a memória, certo? Para falar de algo que está acontecendo agora, utilizamos as palavras presente, atualmente, hoje. Então, o presente é o que estamos vivendo agora. E o hoje é o que você está fazendo nesse momento. Você vai me falar, estou assistindo a aula, certo? E para falar de algo que vai acontecer, nós utilizamos as palavras futuro, amanhã, posteriormente. Futuro, amanhã, posteriormente é o que ainda não aconteceu e nem nós sabemos o que vai acontecer. E a Vivi trouxe uma atividade para nós fazermos juntos. Agora, observe estas imagens. Elas são da Travessa Nestor de Castro, que fica no centro de Curitiba. Qual delas você acha que representa melhor o passado, o presente e o futuro? Então, tem 3 imagens ali. Uma representa o passado, uma representa o presente e a outra o futuro. Então, agora vamos analisar cada uma das imagens. A primeira imagem é um projeto de arquitetos que propõe
fechar a Travessa Nestor de Castro para não passar mais veículos automotores e somente ter um espaço de convivência entre as pessoas. Ou seja, as pessoas vão andar a pé. E se a gente pensa projeto é algo que a gente pensa em fazer, algo para acontecer no futuro. Acertou aí? E a segunda aqui? O que você acha? A segunda imagem é uma foto tirada nos anos 80 e faz parte do acervo do Museu Paranaense. Aí eu já dei uma pista, né? Se é uma foto que foi tirada nos anos 80, não foi agora, foi antigamente. Se é antigamente, faz parte do passado. E a última é uma foto mais recente do local. Então, se é recente, é de agora. Então, representa o presente. E daí, como que foi? Acertou aí onde está o passado, o presente e o futuro? Vamos continuar? E nós moramos em qual cidade? Se você falou Curitiba, acertou. E nós vamos ver Curitiba antigamente. Essa foto de Curitiba é de 128 anos atrás. Mostra que a cidade era bem diferente do que é agora. Não tinha prédios, tinha somente casas. Até quando tinha de 2 andares, era uma raridade. Aqui aparece uma, ó. E esse daqui é a Câmara Municipal, certo? Tinha muito espaço verde, apesar da foto ser preta e branca, né? Tinha campos, árvores. E eu achei interessante que tem cerca, que é uma maneira de dividir, delimitar o espaço. Mas não aparece ruas, mas sim estradas. E eu fico pensando que tipo de locomoção? Eu acho que veículos automotores como carros, motos, ônibus, seria bem difícil passar ali. Eu acho que utilizavam mais veículos com tração animal, porque deviam andar até melhor, né? Tipo cavalo, carroça. Vamos ver agora Curitiba, mas atualmente. E essa é uma foto muito mais recente. Pensando nas duas fotos, nessa tem muito mais prédios. É claro que tem casa também, mas já não tem tanto espaço verde. Aparece ruas. E eu pensando aqui nas ruas, é claro que vai ter os veículos automotores. Carro, ônibus, caminhões, motos. Quanta transformação! Vamos ver outros espaços da nossa cidade, como era no passado e como está agora no presente? E como o tempo cronológico com as datas e o tempo histórico com os acontecimentos estão ligados? Vamos ver? Essa daqui é a Praça Rui Barbosa, que fica no centro de Curitiba. Antigamente era um terreno descampado, no qual existia uma vertente de água, conhecida como Olho d'Água dos Sapos. Que nome interessante, né? Que foi canalizada através de um chafariz em 1871. Olha aí o tempo cronológico mostrando um acontecimento. Em 1880 foi inaugurado o Hospital da Santa Casa de Misericórdia e ele começou a chamar Largo da Misericórdia. Apenas na década de 1920 que recebeu o nome atual, Praça Rui Barbosa. Hoje ela é um terminal urbano de Curitiba. Ali param várias linhas de ônibus. E vocês viram como o tempo cronológico e o tempo histórico aparecem na história de uma cidade? Vamos ver mais um lugar? Parque Barigui. Esse você conhece, né? É o parque mais visitado da cidade. E ele foi criado em 1972. E o Barigui tem uma das áreas verdes mais preservadas da cidade, onde pode-se apreciar várias espécies
como araucárias, erva mate, pitangueira, bromélias, orquídea, entre outros. E também tem vários animais. Ali tem bastante capivara, que é um dos animais que eu mais gosto. E antes de ser transformado em um parque, era uma fazenda de olarias, ou seja, onde faziam tijolos e telhas, certo? E olha o que a Vivi veio nos falar. Ao observar essas imagens de Curitiba, antigamente e atualmente, percebemos que os espaços não mudam de lugar. Eles estão sempre sendo transformados. Muitas vezes essas transformações ocorrem pela ação humana. Com o aumento da população, as pessoas precisam de um lugar para morar, para trabalhar, e as cidades vão se expandindo, certo? Tem mais construções, mais ruas e outras pela própria natureza. Tem lugares que sempre alagavam devido a vertentes d'água, como nós vimos da Praça Rui Barbosa, que foram canalizados. E até tem outros que foram transformados em praças e parques. Quantas coisas aprendemos hoje sobre tempo cronológico e tempo histórico. Vimos que na história de uma cidade eles estão bem interligados, certo? Mas a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!